Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes pronto e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões, 16 avos de final, temos a equipe da Atalanta contra a equipe do Borussia Dortmund e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 34ª rodada, temos a equipe do Norwich contra a equipe do Sheffield e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 34ª rodada, temos a equipe do Sheffield United contra a equipe do Coventry e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora com empate devolve a aposta. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, 16 avos de final, temos a equipe da Juventus contra a equipe do Galatasaray e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, 16 avos de final, temos a equipe do PSG contra a equipe do Mônaco e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, 16 avos de final, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Benfica e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a qualificação semifinais, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Ings e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Atlético Paranaense e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Remo contra a equipe do Internacional e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Argentina Liga Profissional, abertura a sétima rodada, temos a equipe do Newell's Boys contra a equipe do Estudiantes e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do São Paulo e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve a aposta. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Corinthians e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela coluna primeira abertura quinta rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Atlético Nacional e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols
2,5 na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as semifinais, temos a equipe do Argentino Júnior contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a qualificação semifinais, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Nacional Potosí. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate da aposta. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.